Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordou o estudo dos instrumentos ópticos e os defeitos da visão. A primeira questão da Universidade Federal Fluminense: uma pequena luneta consiste em uma lente objetiva convergente de distância focal FC, 35 cm, e uma lente ocular divergente de distância focal FD, menos 5 cm. As duas lentes estão separadas por uma distância D de 30 cm, conforme ilustrado nessa figura 1. Bem, um objeto é colocado sobre o eixo óptico da luneta, à esquerda da objetiva, distando x unidades da lente objetiva. Na letra A, calcule a posição da imagem final desse objeto, isso medida em relação ao centro da lente ocular, quando x for igual a 40 cm. Vamos lá então. Bem, em relação à lente objetiva, nós vamos ter que o P, chamar de P de C, que é a distância do objeto para a lente convergente. A objetiva é convergente, por isso que eu coloquei P de C, P da lente convergente. Essa distância ela é de 40 cm e o foco da lente convergente é 35 cm. Então, aplicando a equação de Gauss, para essa lente convergente, o foco ele é 35, então 1 sobre 35 é igual a 1 sobre o P, que é 40, mais 1 sobre o P' da lente convergente. Com isso, 1 sobre o P' da lente convergente, ele é 1 sobre 35 menos 1 sobre 40. Bem, MMC de 35 e 40 é 280. Então vai ficar 1 sobre o P' de C é igual. Coloquei 280 embaixo da fração. Agora eu pego 280 dividido para 35 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 280 dividido para 40 dá 7. 7 vezes 1 é 7. Então 1 sobre P' é 8 sobre 280 menos 7 sobre 280. Daí 1 sobre P' é 1 sobre 280. Faz produto dos meios pelos extremos, então o P' será igual a 280 cm. O P' em relação à lente convergente. Isso quer dizer que nós teremos a formação de uma imagem real, já que o P' é positivo, a uma distância de 280 centímetros, isso no caso à esquerda da lente convergente, que é a lente objetiva. Bem, como a distância entre as duas lentes ela é de 30 centímetros, e como o P' que a gente acabou de calcular, ele é 280 centímetros, isso quer dizer então que a imagem conjugada, a imagem objetiva, conjugada pela lente convergente, ela vai ficar à direita da lente ocular. Vamos lá, a distância da lente objetiva para a lente ocular é 30 centímetros, e a distância da lente objetiva para a imagem é 280. Então a imagem vai ficar muito depois da lente ocular. Muito depois, 250 centímetros. Por que 250 centímetros? Porque 280 menos 30 dá 250. Bem, essa imagem que está a 280 centímetros da lente ocular, ela vai servir como, na verdade, como objeto, A imagem vai servir como objeto para a lente ocular. Como ela vai servir como objeto para a lente ocular e ela está a 250 centímetros da lente ocular, então nós temos que o P da lente divergente, que é a lente ocular, é 250 centímetros. Continuemos então. Daí então, lembrando que o foco da lente divergente é de menos 5 centímetros e aplicando a equação de Gauss para essa lente, eu vou substituir 1 sobre o foco, que é menos 5, é igual a 1 sobre o P, que é 250, mais 1 sobre o P' da lente divergente. Joga para o outro lado com o sinal trocado, o 1 sobre 250. Então vai ficar 1 sobre o P' da lente divergente, vai ser igual a menos 1 sobre 5, menos 1 sobre 250. MMC de 5 e 250 é 250, então 1 sobre o P' da lente divergente é igual. Coloquei 250 embaixo aí de todo mundo. 250 dividido para 5 dá 50. 5 vezes 1 dá, 50 vezes 1 dá 50. Então ficou menos 50 sobre 250, menos 1 sobre 250. Que vai dar menos 51 sobre 250.
ou seja, 1 sobre o P' da lente divergente, ele é igual a menos 51 sobre 250. Bem, fiz aí a inversão da fração, então o P' da lente divergente sobre 1 é menos 250 sobre 51. De maneira que o P' da lente divergente ele vai dar menos 4,901 centímetros. Ou seja, aproximadamente menos 4,9 centímetros. Aproximadamente isso. Desse modo, então, a distância da imagem final até a lente ocular ela será de 4,901 centímetros. Que era isso que pedia o item A. O item A perguntava a distância da imagem final, da segunda imagem, para a lente ocular. Lembrando que essa segunda imagem ela é uma imagem que é virtual, né? Porque o P' foi negativo. O item B. Considere o feixe de raios paralelos de luz incidente na objetiva. Complete o diagrama de raios, isso na figura 2, representando suas trajetórias no interior da luneta e indicando claramente a direção em que emergem da lente ocular. Essa figura ela foi ampliada na direção transversal ao eixo óptico da luneta para facilitar o desenho. O eixo óptico está na horizontal, então essa figura foi ampliada na vertical para facilitar o nosso desenho. Bem, nós podemos perceber, primeiro inicialmente, né, que a escala no eixo das lentes é de 5 centímetros. Por quê? Porque a distância entre a objetiva e a ocular é 30 centímetros. E ela está dividida em 6 espaços. Então, 30 dividido para 6 dá 5. Isso quer dizer que a unidade entre cada 2 tracinhos consecutivos desse aí é 5 centímetros. Outra coisa que dá para a gente observar. Como o foco da lente convergente, que é a lente objetiva, é de 35 centímetros, e o foco da lente divergente é menos 5 centímetros, nós percebemos que os focos coincidem. Por quê? Vamos lá. O foco imagem da lente convergente ele está 35 centímetros à esquerda da lente, à direita da lente convergente. 35 centímetros à direita ele vai passar da lente ocular, porque a distância da lente convergente à lente ocular é só 30. Ele vai passar quanto? Exatamente 5 centímetros. Exatamente os 5 centímetros que são a distância focal da lente divergente. Bem, e por que a distância focal da lente divergente ela vai estar do lado direito dela? Porque a lente divergente ela é uma lente, como eu estou falando, né, divergente. Então ela vai ter o foco dentro da lente, o foco imagem dentro da lente. Beleza, continuemos então. A partir dessa análise, eu vou assinalar aí na figura onde é que fica o foco. O foco fica exatamente aqui, coincidindo o foco da lente convergente com o foco da lente divergente. Bem, feito isso, os raios que incidem paralelamente ao eixo da lente objetiva, eles emergem dessa lente em direção ao foco dela. Então, se eu pegar aqui 2 raios que chegam à lente objetiva paralelos ao seu eixo, eles vão emergir dessa lente em direção ao foco dela, como a gente pode perceber. Bem, só que vocês podem observar que antes deles chegarem ao foco, eles dão de cara com a lente ocular. Então, na verdade, só chega até o foco o prolongamento desses raios. Bem, ao incidirem na lente ocular, eles incidem numa direção cujo prolongamento passa pelo foco dessa lente ocular, que é divergente. E nós sabemos que tudo que incide passando pelo foco, ele vai ser refratado de maneira paralela ao eixo principal. Então, esses raios, ao passarem pela lente ocular, eles vão sair de maneira paralela ao eixo principal dessa lente. Então, nós temos aí a construção detalhada, né, do caminho descrito da trajetória seguida por 2 raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal da lente objetiva. A segunda questão. Atualmente, com a inovação de recursos tecnológicos em relação aos sensores de gravação digital, têm surgido alternativas para a obtenção de registros fotográficos.
As máquinas fotográficas vêm perdendo espaço entre os consumidores para outros equipamentos multifuncionais, como celulares. No entanto, continua válida a ideia original da máquina fotográfica, ou seja, a ideia de captar a imagem através de uma câmara escura dotada de uma lente convergente. Bem, aí nós temos à nossa esquerda uma câmera fotográfica do ano de 1860 e à direita nós temos a estrutura de uma câmara escura de orifício. Bem, em uma aula experimental, a tarefa de um grupo de alunos é fazer alguns estudos com a antiga máquina fotográfica construída com material muito simples. A informação dada aos alunos é que a máquina possui uma lente esférica convergente com distância focal f e a chapa fotográfica, onde vai ser projetada a imagem, tem largura ou altura h, isso de acordo com a figura. Foi pedido a esses alunos que fotografassem uma estatueta de altura hzão, de forma que a altura da imagem preenchesse totalmente a largura da chapa fotográfica. Ou seja, a altura da imagem tem que ser exatamente a altura da chapa fotográfica, que é hzinho. Bem, diante dessa situação, eles deveriam determinar, no item A distância do objeto até a lente. Ou seja, a que distância do objeto ou a que distância da lente eles devem colocar o objeto para que a imagem desse objeto formada na chapa fotográfica tenha a altura hzinho. Bem, vamos lá então. Pelo enunciado, nós temos que a altura do objeto é o hzão e a altura da imagem é menos hzinho. Por que menos hzinho? Detalhe importante, porque nós sabemos que na câmara escura de orifício a imagem se forma de cabeça para baixo. Além disso, não é nem por isso, né? Nós temos uma lente convergente nessa máquina. E lente convergente, ela vai formar uma imagem real. E a imagem real é sempre invertida. Desse modo, então, nós sabemos que I sobre O é menos P' sobre P. Vamos substituir o I por menos Hzinho. O O por Hzão é igual a menos o P' sobre o P. Cancelo os menos. Então, Hzinho sobre Hzão é P' sobre P. Ou seja, Hzão multiplicado pelo P' é Hzinho multiplicado pelo P. Isso quer dizer que o P' ele vai ser Hzinho vezes P sobre Hzão. Para que eu isolei o P'? Porque agora eu posso substituir na equação de Gauss. Pela equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como o P' ele é Hzinho vezes P sobre Hzão, eu vou substituir. Ao substituir, vamos lembrar que 1 sobre Hzinho vezes P sobre Hzão, esse 1 sobre quer dizer o inverso dele. Então, invertendo, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais Hzão sobre Hzinho vezes P. Bem, nós queremos saber então qual é o valor de P, né? Qual a distância do objeto até a lente. Primeiro eu vou somar essa fração. Para isso, o MMC entre P e Hzinho vezes P é Hzinho vezes P. Hzinho vezes P dividido para P dá Hzinho, Hzinho vezes 1 dá Hzinho. Hzinho vezes P dividido para ele mesmo dá 1. 1 vezes Hzão dá Hzão. Então, somando a fração, eu terei que 1 sobre F é igual a Hzinho mais Hzão sobre Hzinho vezes P. Como eu quero isolar o P, eu faço produto dos meios pelos extremos. Então, Hzinho vezes P é igual a F vezes Hzinho mais Hzão. E, portanto, o P será igual a F multiplicado por Hzinho mais Hzão sobre Hzinho. Desse modo, então, essa é a distância que esse grupo de alunos deve colocar da lente o objeto para atender às condições de formar, a partir desse objeto de altura Hzão, uma imagem dele na câmara de altura Hzinho. Então, a distância seria F vezes Hzinho mais Hzão sobre Hzinho. O item B, eu quero saber a distância da lente, da imagem, na verdade, à lente. Então, eu quero saber o P'. Para eu saber o P' está bem simples, né? Nós já sabemos que o P' ele vai ser Hzinho vezes P sobre Hzão.
Como nós já sabemos que o P é F vezes H mais H sobre H, então é só substituir. Fiz aí a substituição. Agora nós vamos cortar H com H, e aí nós temos que o P' é igual a F vezes H mais H sobre H. Portanto, a distância da imagem até a lente será F vezes H mais H sobre H. Terceira questão da Unicamp. Em uma máquina fotográfica de foco fixo, a imagem de um ponto no infinito é formada antes do filme, conforme ilustra o esquema. O esquema vai aparecer daqui a pouco. Está aí o esquema. No filme, esse ponto está ligeiramente desfocado e sua imagem tem 0,03 milímetro de diâmetro. Mesmo assim, as cópias ampliadas ainda são nítidas para o olho humano. A abertura para a entrada da luz é de 3,5 milímetros de diâmetro. E a saída não, e a distância focal da lente é de 35 milímetros. Bem, no item A, calcule a distância D do filme até a lente. Pessoal, como a imagem vai ser formada no filme, é equivalente ao pedir qual é a distância da imagem à lente. Então, na verdade, esse D vai ser o P', distância da imagem à lente. Vamos lá, então. Do enunciado, nós temos que o tamanho do objeto, que vai ser o tamanho do diâmetro por onde essa luz vai entrar, é 3,5 milímetros. A imagem será menos 0,03 milímetro, porque vai ser o diâmetro da imagem formada. Então, essa será a sua altura. Será negativa, porque vai ser uma imagem invertida, por se tratar de uma imagem real, produzida por uma lente que é convergente. Bem, desse modo, lembrando que I sobre O é menos P' sobre P, então 3,5, não, menos 0,03, que é o I, sobre o O, que é 3,5, é menos P' sobre P. Cancelo os menos, na verdade eu não cancelei ainda. Primeira coisa que eu fiz foi eliminar as vírgulas para tentar ter um pouco de facilidade. Eu multipliquei em cima e embaixo por 100. Então ficou menos 3 sobre 350 é igual a menos P' sobre P. Agora sim eu cancelei os menos, fiz produto dos meios pelos extremos, então 3P é igual a 350 P'. Portanto, o P é 350 P' sobre 3. Bem, se o P é 350 P' sobre 3, vamos agora fazer o seguinte. Nós temos que a distância focal é 35 milímetros e nós queremos saber o P'. Então, pega a equação de Gauss, substitua a distância focal por 35, substitua o P por 350 P' sobre 3, mais 1 sobre P' repete. De novo, esse 1 sobre 350 P' sobre 3 quer dizer o inverso de 350 P' sobre 3. Então, repetir 1 sobre 35 igual. O inverso de 350 P' sobre 3 é 3 sobre 350 P' mais 1 sobre o P'. MMC vai dar 350 P'. Então, vai ficar 1 sobre 35 é 3 sobre 350 P' mais 350 sobre 350 P', igualando os denominadores. Bem, somando a fração, eu terei que 1 sobre 35 vai dar igual a 353 sobre 350 P'. Faça produto dos meios pelos extremos, então 350 P' é igual a 35 multiplicado por 353, que vai dar 12.355. Então, P' é 12.355 dividido para 350, que vai dar, então, 35,3 milímetros. Desse modo, a distância da imagem até a lente é 35,3 milímetros. E, claro, como essa imagem está projetada no filme, a distância D do filme até a lente é de 35,3 milímetros. Ou seja, um pouco maior do que a distância focal, que é de 35 milímetros, por isso que o enunciado falou que a imagem está um pouco desfocada, porque nós temos aí que o filme ele não se encontra exatamente sobre o foco da lente. O item B. A que distância da lente um objeto precisa estar
para que sua imagem fique exatamente localizada no filme. Essa não está no filme, né? Está um pouco fora do filme. Mas então qual é a distância que eu devo colocar o objeto para que essa imagem fique exatamente no filme? Bem, como nós sabemos que o P, nós já mostramos do item anterior, que ele é 350 π sobre 3, e como nós sabemos que o P' ele é igual a 35,3 milímetros, então nós vamos ter que o P ele é igual a 350 π sobre 3, vou substituir o P' por 35,3, então vai ficar 350 vezes 35,3 sobre 3. Bem, 350 multiplicado por 35,3 dá 12.355, dividido para 3 dá então aproximadamente, que dava aí uns valores quebrados, né? Dá aproximadamente 4.118 milímetros. 4.118 milímetros, isso aí transformado em metro, dá 4,118 metros, ou seja, aproximadamente 4,1 metro. Então, se eu quero que essa imagem ela fique exatamente localizada no filme, eu tenho que colocar o objeto a uma distância aproximada de 4,1 metro da lente. Quarta questão. Dores de cabeça, cansaço nos olhos, fadiga ao dirigir ou olhar para objetos distantes são queixas frequentes dos míopes. A miopia pode ser hereditária, geralmente aparece na infância e aproximadamente 30% da população mundial é afetada por ela. As pessoas que apresentam essa anomalia têm dificuldade em ver objetos distantes, mas podem ver nitidamente objetos que estão próximos. Contudo, esse problema de visão é corrigido com o uso de lentes, lente de contato ou óculos, ou através de cirurgia. Analise a situação de uma menina que foi diagnosticada com miopia e só consegue ver com nitidez objetos que estejam a uma distância máxima de 20 centímetros de seus olhos. Objeto a uma distância acima de 20 centímetros, fica a imagem embaçada para essa menina. Nesse caso, para que a menina consiga ver com nitidez os objetos posicionados longe dela, no infinito, qual deve ser a distância focal da lente corretora a ser usada? Bem, primeiro eu vou ter que interpretar o enunciado, Pelo enunciado, quando eu falo que essa menina só consegue ver com nitidez objetos a uma distância máxima de 20 centímetros dos seus olhos, eu estou dizendo que o ponto remoto dessa menina, que a maior distância que ela enxerga com nitidez, é 20 centímetros ou 0,2 metro. Vamos colocar em metro, porque na fórmula da avergência tem que estar em metro. Bem, se o ponto remoto é 0,2 metros, nós sabemos que a avergência, ou seja, os graus que essa menina vai ter que usar de óculos, ela é menos 1 sobre o ponto remoto. Então a avergência vai dar menos 1 sobre 0,2. 1 dividido para 0,2 vai dar exatamente 5. Então ela vai ter que usar óculos de divergência menos 5 dioptrias. Ou seja, ela vai ter que usar óculos de 5 graus para a miopia, que é a lente divergente. Bem, se o óculos dela vai ter 5 graus, então a partir daí, como nós sabemos que a distância focal, que na verdade a avergência é 1 sobre a distância focal, sendo a avergência igual a menos 5, então 1 sobre a distância focal é igual a menos 5. Agora eu posso fazer meios pelos extremos, então menos 5f é igual a 1, portanto f é 1 dividido para menos 5, que dá menos 0,2 metro. Então nós temos uma distância focal de menos 0,2 metros, que dá então menos 20 centímetros. Ou seja, nós temos então uma lente que deve ser usada. Essa lente ela deve ter uma distância focal de menos 20 centímetros. Lembrando que a distância focal é negativa, porque para a miopia tem que ser uma lente divergente. Quinta questão da Federal de Minas Gerais. Após examinar os olhos de Silvia e de Paula, o oftalmologista apresenta suas conclusões a respeito da formação de imagens nos olhos de cada uma delas na forma de diagramas esquemáticos, como os mostrados na figura a seguir. Então você tem à esquerda a representação aí da Silvia, do olho da Silvia, da formação da imagem, e à direita a mesma coisa, só que para Paula. Bem,
Com base nas informações contidas nas figuras, é correto afirmar que, olhando as opções, você percebe que é para nós dizermos quem tem problema de visão e quem tiver o problema de visão, qual é o tipo de lente que ela deve utilizar. As opções estão falando isso. Não vou ler para não se tornar cansativo demais. Vamos lá então. Primeiro, você pode observar que a imagem se forma antes da retina, no caso da Silvia, e após a retina, no caso da Paula. Com isso, então, as duas têm problema de visão. Então, as duas devem corrigir a sua visão. Bem, é o mesmo tipo de lente para as duas? Não. Porque uma imagem se forma antes, outra imagem se forma depois da retina. Vamos lá. Como a imagem se forma antes da retina da Silvia, então ela tem miopia. E se ela tem miopia, ela tem que usar lentes divergentes. Por outro lado, se a imagem se forma depois da retina da Paula, então ela tem hipermetropia. Se ela tem hipermetropia, ela deve usar lentes convergentes. Então, lente divergente para Silvia, lente convergente para Paula. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. Ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Silvia deve usar lentes divergentes e Paula, lentes convergentes. Dessa forma, a gente finaliza a nossa atividade abordando os instrumentos ópticos e os principais problemas da visão.